Nesse vídeo, eu vou mostrar como eu construí esse mini cenário 3D com aspectos de pintura, onde eu uso o Blender em conjunto com o Photoshop para criar a textura e pintura do cenário. Eu saio de um rascunho feito por mim para um objeto tridimensional. Bom, então para sermos capazes de fazermos isto, precisamos sermos capazes de realizar essas três tarefas aqui resumidamente. Mesmo que as formas sejam bastante simples, como cubos, cilindros e esferas. O bom é que para esse estilo, mesmo que para personagens, por exemplo, não é necessário tanto esforço na modelagem. O objeto só precisa ter a forma adequada para então a pintura, fazer a ilusão de algo mais complexo do que realmente é. Veja essa pedra aqui, por exemplo. Eu basicamente peguei um cilindro e o deformei, até ficar um pouco mais orgânico, parecido com uma pedra, ou algo parecido. O que trará o charme necessário, consequentemente, e que fará que identifiquemos isso como uma pedra, será a pintura. Bom, será fundamental as noções de pintura digital para criar essas texturas. Aquelas velhas noções de sempre, como valores tonais, coloração, texturização, pintura digital. E, obviamente, também será necessário entender um pouco das ferramentas, que nada mais são do que a nossa oficina, onde fazemos as coisas acontecerem. Aqui eu uso o Blender como motor principal para as criações em 3D e o Photoshop para as pinturas das texturas. Mas o mais da hora é que o Blender funciona em conjunto com outras diferentes ferramentas. Eu aqui usei o Photoshop, simplesmente porque é o que eu já estou habituado a usar, e queria agilidade aqui. Mas o Blender nos oferece a possibilidade de usar outros programas também em conjunto, como o Krita e o Clip Studio. A propósito, tanto o Blender quanto o Krita são ferramentas totalmente gratuitas, então é uma bela dupla para quem está nesse aprendizado. Para um dos primeiros passos, o que eu fiz foi, além, depois de ter uma breve ideia do que você quer construir, eu quis aqui algo bastante assim, não genérico, mas bastante comum sim, que seria ali um cenáriozinho ali com grama, com uma certa elementos naturais, uma torre e uma espada ali de elemento, Basicamente 3 elementos diferentes ali. Eu criei esse rascunho, onde eu fiz um desenho aqui no digital mesmo, mas pode ser, no papel, tanto faz, para então jogar, no 3D, no caso aqui o Blender. E aqui no Blender, esses primeiros passos são bastante simples, porque eu uso basicamente formas bastante simples aqui para começar, a criar esse modelo. Por exemplo, a própria forma aqui da ilha é basicamente um cubo ali, achatado, um plano. Então aqui basicamente eu vou blocando, com formas bastante simples ali, tentando alcançar algo próximo, do desenho. Ah, e também outra coisa interessante é que eu deixei a câmera, num ponto onde fique um ângulo parecido com o ângulo do desenho. Então eu já consigo construir as formas ali, colocar ela meio que encaixado ali, dentro dessa perspectiva do desenho. Aqui, como eu disse, basicamente é cubos, cilindros e esferas que eu uso. Claro que depois eu ainda vou retocar um pouco melhor, como a pedra, por exemplo, que é só um cilindro achatado ali também. Mas eu vou depois no modo esculpir ali, eu vou dar umas modificadas e deixar ele um pouquinho mais, orgânico. E algum elemento ou outro, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, como por exemplo a espada, Mas também eu não me prendi muito, em criar detalhes nele. É algo bastante planificado. E eu basicamente vou dar um extrude ali, dentro do Blender ali, que seria criar volume, naquela forma plana. Eu basicamente vou modelando ela bastante simples e evitando complicar demais, ou encher de detalhes, porque os detalhes virão na pintura e não aqui no modelo. A árvore também é algo bastante orgânico, então é basicamente um cilindro e eu vou, no modo esculpir, vou puxando e retorcendo. A mesma coisa na pedra também, vou suavizando os cantos, puxando algumas arestas e contorcendo ali o elemento para que ele fique mais orgânico, não algo tão travadão e certinho, perfeito como um cubo. Então, resumindo, eu basicamente criei ali uma base com formas geométricas simples
E depois de ter nessa base assim bem construidinha ali, né, com esses elementos básicos, eu no modo esculpir fui suavizando e fui modificando individualmente cada elemento ali, né, como a montanhazinha ali, eu criei aquela cavidade para fazer depois a escadinha ali, como se fosse, né, a rampinha de acesso. E é basicamente isso, né? Você vai modelar o que você pudesse, apenas vai no modo edit ali do Blender e algumas outras coisas que eu quero suavizar ou apenas modificações simples como puxar, suavizar, tudo no modo escultura. É agora que começa a ficar interessante, eu vou acrescentar textura, né? Mas de um jeito totalmente diferente aqui. Eu vi isso recentemente, eu nem sabia que dava, né, para editar e aplicar a textura usando outros programas, como o Photoshop aqui no caso, né? Mas você pode usar em outros, como eu já mencionei, que depende do software que você usa, né? Eu como já uso o Photoshop, já tenho lá meus brushes, tudo certinho, eu preferi usar ele. Então, basicamente, você vai entrar ali no modo de pintura, né? Pintura de textura do Blender. Depois de já vincular algum programa com o Blender, você vai aqui nesse Edit, ele automaticamente vai abrir vai renderizar o seu 3D aqui, de acordo com a câmera ali do Blender, e vai jogar automaticamente lá pro Photoshop. Então, dentro do Photoshop ali, eu fiz o desenho um pouquinho mais elaborado, joguei as cores. Vou aqui acelerar bastante pra gente ver um pouco mais do processo ali, né? Não ficar muito tempo ali pincelando ali o desenho. Tentar criar ali esse efeito. Eu quis, né, fazer dessa forma pintura, né? Fazer algo mais personalizado, em que eu mesmo, né, ia criando. Mas é muito comum também usarem texturas, né? Então, sei lá, se pesquisar na internet aí alguma textura de grama, por exemplo, que é o caso aqui, e jogar em cima e ir modificando ali de acordo. Isso daí, e claro que isso daí alcançaria um outro tipo de detalhe, né? Não seria esse estilo hand paint, né, que é pintura. Após concluir, né, a pintura, você vai apenas clicar em fechar o programa e em salvar a imagem. Ele automaticamente vai salvar a sua imagem. Você vai aqui no Blender aplicar e automaticamente a textura ali já vai ficar naquela vista, já vai preencher o nosso desenho. O cara tem ainda muito mais coisas para trabalhar ali, efeitos, questão de iluminação, né? Mas já dá para ver como funciona esse sistema, né, de pintura de textura. Então, apenas para continuar o processo, eu juntei tudo ali, aquela base do terreno, para criar tudo em uma textura única. Fiz novamente o desenho, apliquei o que eu já tinha feito e vou pintar. Aqui é pintura manualzona mesmo e para criar o efeito desejado, né? Aí você pode se inspirar, por exemplo, em estilos do Arcane, que é algo característico ali, né, no Arcane, tem aquela textura mais pincelada, né, com texturas, parece assim uma pintura. Então, aqui vai ser possível fazer isso. E aqui eu tô fazendo num cenário, né, mas é possível fazer em personagens, em objetos, vai do que você quer criar. Um detalhe que, como a gente pinta naquela vista, né, dentro do Photoshop, outras regiões em que não estão naquela vista vão ficar sem cor. Então aqui dentro do Blender daí, a gente vai fazer esses retoques, né, por exemplo aqui no fundo, apesar que não vai aparecer, mas eu quis preencher aqui apenas para demonstrar, né, que outras regiões não vão ficar pintadas. E aí eu vou fazer esse retoquezinho mais fino aqui dentro do próprio Blender, né. Você pode até pintar diretamente tudo aqui no Blender, né, mas como eu já tenho a prática e gosto de pintar no Photoshop, eu preferi fazer lá, trazer para cá e aqui fazer esses refinamentos, né? O que eu acredito que poupa um bom tempo de trabalho. E assim eu vou continuar em todo o processo aqui de pintura desse cenário. Vou pintar cada elemento individualmente. Eu caí, né, eu tentei anteriormente, fiz um outro cenáriozinho aqui bem mais simples que esse pro vídeo, mas eu achei que foi muito simples e decidi por esse daqui, fazer um novo, né? Onde eu fiz uma casinha num terreninho. E eu caí na bobeira de querer renderizar e pintar tudo de uma única vez. Como se fosse tudo aqui uma pintura só. Só que o problema disso é que a hora que você for, vai ter muitos espaços em branco, né? Atrás desses elementos. Aí pintar individualmente com eles todos unidos é muito complicado. Então é melhor pegar individualmente esses elementos, que nem eu peguei aqui a pedra, pintar e aplicar lá. Aí depois
Depois lá dentro do Blender a gente faz aqueles retoques como eu mencionei. As árvores, as folhas das árvores também foi algo feito aqui manualmente, né, pintura. Porém eu preferi usar ali só criar esses PNGs, né, com as folhas ali. Ele destoa um pouco, né, dessa característica de pintura junto com os outros elementos, mas aqui, acredito que vai funcionar aqui. Pinto a árvore também, cada elemento. Aí, com certeza, assim como na modelagem a espada foi uma das mais demoradinho, aqui na pintura é a mesma coisa. Acho que é até um pouco mais demorado que a própria modelagem, porque tem bem mais cores, bem mais detalhes. Mas eu quis dar uma caprichadinha aqui nela, porque que além de ter uma variação de cores, ela tem essa texturização de metal, né? Então eu quis dar mais reflexo, mais efeito ali, deixar ela bem mais cartoonizadona ali, né? Com um volume bem pintado e tudo mais. Tirando a espada também, o castelo foi algo que deu um pouquinho de trabalho ali, porque eu basicamente pintei os tijolinhos ali. Depois eu fui replicando, né, para ganhar tempo. Não vou pintar cada tijolinho, né? Isso aí seria loucura. Mas você pode fazer a partir de uma textura também, né? Eu quis pintar aqui porque, né, para esse vídeo aqui era tudo meio que pintado aqui manualmente, mas já fica bem maneiro ali depois é aplicado. E outros elementos, né, da torre também, que eu vou pintando manualmente, criando essa sensação de volume. Então eu acrescentei também uns matinhos ali para acrescentar detalhe, dar um pouco mais de vida e algumas rachaduras também. E por último, uma das últimas coisas aqui que eu fiz aqui nesse desenho foi a porta ali de entrada, que já estava cansado de pintar e de, né, criar toda essa texturização. Eu peguei ali uma imagenzinha, recorte e vou pintar por cima dela usando as cores ali para ganhar um pouco de tempo. E não tem problema nenhum nisso. Até a gente, né, pelo aprendizado também vale a pena às vezes, por exemplo, inteligência artificial. Pega lá, gera uma imagem de uma porta, joga aqui, daí você modifica e vai criando em cima também para ganhar um pouco de tempo. Principalmente nessas etapas de aprendizado, né, onde a gente não pode perder muito tempo num elemento só. A gente pode usar alguns recursos que poupam um pouco de tempo. Então agora falta renderizar. Eu vou soltar um videozinho aí, bora ver como fica o resultado aqui dele renderizadinho, com todas as texturas e com um pouco de efeito de iluminação. Deu um trabalhinho fazer essa ceninha aqui, esse 3D, né, com esse aspecto 2D aqui, mas é bastante legal, interessante de se fazer, tanto para jogos, animação, né, o que você quiser. E aqui a ideia não é, né, é mostrar, né, aqui um pouco da funcionalidade, né, desse esquema todo aqui de interação do Blender, Photoshop, como criar e tudo mais, e não passo a passo, né, ensinando certinho como fazer, né, isso daí precisaria de muito mais tempo e muito mais detalhe. Mas eu pretendo aqui nesse ano, né, 2025, eu vou criar um site e tudo mais, um blog ali para começar a postar em conjunto aqui com os vídeos e criando alguns posts que mostram um pouco mais do passo a passo para ajudar aqueles que realmente querem fazer, né? Então, dentro do site eu pretendo colocar artigos, por exemplo, desse vídeo aqui, fazer um artigo mais detalhado passo a passo para que quem quer aprender consiga, né, aplicar e consiga lá, já só pesquisa lá, alguma dúvida lá, vai ter lá os prints, né, da onde clicar, onde aplicar, como fazer. E é bastante, espero que ajude bastante. Então, se inscreva assim no canal, esse ano eu pretendo trazer muita coisa diferente, nova. Me siga, aqui vai ter dicas de desenho, de pintura digital, 3D, modelagem, de cenários, de personagens. É tanta coisa que eu nem sei até por onde começar aqui, mas vamos que vamos. Inscreva-se no meu canal, valeu e até a próxima.